Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Bem-Estar by Bless Clínica Estética, um programa para você que quer cuidar da sua autoestima, qualidade de vida e bem-estar. E como eu havia prometido para vocês no programa passado, todas as quintas eu trarei um convidado muito mais que especial para trazer dicas para você aí de casa. E hoje, pessoal, eu trago uma mulher maravilhosa, extraordinária, tanto quanto pessoa, tanto quanto também profissional. Eu gostaria de apresentar para vocês ela que cuida da parte de autoimagem, autoestima e principalmente do cuidado especial que Deus tem na nossa vida. Quero apresentar para vocês Mirela Guimarães. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Thalia. O prazer é todo nosso. Conhecer você, conhecer a clínica e esse trabalho que você tem desenvolvido. Para mim é uma honra, vai ser um prazer enorme compartilhar aqui, né, com você e com os ouvintes um pouquinho daquilo que a gente vem fazendo durante longo desses anos, né? Com certeza, seja muito bem-vinda, o prazer é todo nosso, tá? Eu já conheço um pouquinho de você, né, Mirela? Mas eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa, para que eles conheçam a mulher extraordinária e maravilhosa que você é. Ai, obrigada. Então, eu gosto de dizer que acho que o principal título que eu gosto de dizer que eu tenho é que eu sou uma filha especial e amada do Senhor. Com certeza. Então, e como filha, né, ele me deu a bênção de ter uma família maravilhosa. Então, eu sou casada com o Paulo, tenho 2 filhos, que é o Felipe e a Manuela, e desenvolvo esse trabalho com mulheres, que foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração a partir de, acho que desde criança, né? Quando eu começo a falar disso, não tem como não lembrar da minha trajetória, né, da minha infância, que eu falo que eu sempre gostei de estar envolvida com as mulheres, com as minhas amigas, era sempre aquela amiga que dava dicas de moda e de beleza. Eu sempre fui essa criança. Então, assim, isso trouxe sempre uma satisfação muito grande para mim no meu coração, que a hora que eu via que a pessoa, né, ficava feliz, eu via a pessoa mais, digamos assim, mais feliz com a escolha, ou mais contente, mais alegre, isso me motivava. Então, e às vezes algo tão simples e que fazia uma diferença tão grande, né? E assim, a gente como criança e adolescente, eu tô falando de coisas simples mesmo, né? Às vezes um elogio, uma roupa que você ajuda a escolher, ali que você faz naquele contexto. Mal eu sabia que isso ia virar uma profissão hoje em dia. Então, eu sou muito feliz e grata pela oportunidade de continuar, né, trazendo, sendo essa mulher, né, que é canal de bênção mesmo na vida das outras pessoas com o trabalho que a gente faz. Que maravilha! E você contou um pouquinho que começou ali desde a sua infância, né? Esse desejo, esse gosto ali realmente pela moda, pelo autocuidado. Mas teve algo assim que realmente despertou um desejo maior em você? Eu digo que, assim, é claro que a gente cresce com muitas crenças, né? Uhum. Então, eu sou filha de uma mãe costureira. Então, eu falo que minha mãe foi a minha fonte de inspiração. Então, desde então, cresci no meio de tecidos, linhas, costuras e muito amor, que ela começou a costurar pra gente, para estar em casa, para ter o dinheirinho dela, mas também para estar ali cuidando de nós, né? Eu tenho 2 irmãos, então minha mãe foi bem presente nas nossas vidas. E eu era uma criança da criatividade, então eu gostava de ter as ideias. Eu não sei fazer nada, tipo costurar, se for uma linha reta, você me fala, vai aqui, eu sei fazer. Mas eu sempre tive as ideias, e minha mãe foi aquela que desenvolvia as minhas ideias, né? Então, o momento, eu acho que, aí, como eu ia falar das crenças, então, eu cresci no meio dessas crenças de que, isso não dá muito dinheiro, que você tem que fazer uma faculdade de outra coisa, isso, não precisa de fazer faculdade de moda para você vender roupa, porque minha cabeça de uma menina lá do interior, a gente só ganhava dinheiro se fosse através de um produto. Eu tinha essa crença de que antes era muito assim, de que eu tinha que comprar essa caneca e vender, né? Não tinha como eu trabalhar vendendo um serviço, né? Vendendo o meu conhecimento. E daí eu não fui para essa área de moda, eu fui para a área da engenharia. Então eu fiz engenharia. Eu fiz tecnologia, fiz um curso superior na área de tecnologia de construção civil, fui para engenharia. 1 ano antes de formar, eu sou tecnóloga em construção civil, e 1 ano antes de eu me formar para engenheira civil, eu abandonei tudo.
E aí, assim, estava num trabalho, exercia a minha função dentro da engenharia por alguns anos, estava num trabalho bem-sucedido, num cargo bem-sucedido. Então, acho que foi no auge da minha carreira, eu falei, não, gente, não é isso que está deixando... Não estava no seu coração. Sabe? Né? Que estava trazendo felicidade para mim. Então, eu estava mais dentro da engenharia pelo o retorno financeiro que aquilo estava me proporcionando, do que para a alegria e contentamento que eu tinha no sair de casa para poder trabalhar. Uhum. E aí eu lembro que isso eu já tinha conhecido meu marido, que também é engenheiro civil, então eu falo que hoje a faculdade de engenharia só me serviu para conhecer meu marido. Então, e aí depois que eu conheci, eu falei, gente, a gente já tinha esse projeto de casamento, foi, né, um relacionamento assim bem intenso e rápido. Eu falei, gente, se de tudo eu quiser voltar para essa engenharia, a gente fica em casa. Eu trabalho na empresa dele, a gente vai executar esses nossos planos, se for na engenharia, em casa. E aí eu resolvi sair do CLT. E quando eu pensava em algo para eu poder trabalhar, eu sempre pensava no público feminino e nessa garota lá de infância que gostava de trabalhar com mulheres, né? Então, eu sempre gostei de vender, sempre fui muito espontânea, assim, de vender. E dentro dessa minha trajetória de juventude, eu vendi de tudo. Coisas de cabelo, de pele, de semijoia, de roupa. Já era uma empreendedora nata. Então, quando eu pensava nisso, eu não saía dessa visão, né, dessa adolescente da minha cabeça. E aí, quando eu fiz essa transição de carreira, eu abri um showroom de multimarcas dentro da minha casa. Gente. Eu morava numa kitnet, né, estava para estudar, né? E aí eu fiz montei essa mini loja dentro da minha casa e comecei a atender essas clientes ali, através das clientes da faculdade mesmo, dos amigos que eu tinha. E era um atendimento de hora marcada, mas eu tinha a satisfação no meu coração, era de, nossa, como essa pessoa fica feliz quando vem aqui, eu posso vestir essa pessoa de uma maneira, então, diferente, que ela vai embora e fica contente, fica feliz, é elogiada. Então, eu acho que começou a mudar a partir daí, sabe? Então, foi ali que surgiu realmente aquela vontade, aquele desejo por ajudar as pessoas através da moda. Exatamente. Então... Eu lembro que eu tranquei a faculdade e aí eu falei assim, se eu vou dar 2 anos para mim, porque era o tempo que eu tinha para voltar, para terminar o curso, né? Que você pode trancar a faculdade. Eu falei, dentro desses 2 anos, se isso que eu estou fazendo, né? Se eu sentir vontade de voltar para a faculdade, eu volto, mas se não, eu nunca mais, acho que eu fiquei anos sem passar na porta da faculdade. Meu Deus. A gente consegue perceber que não era algo para você, não né? era. E, assim, nada contra a engenharia, mas, assim, é a gente entender os caminhos que o Senhor projeta para a nossa vida, para a gente viver os planos do Senhor. Com certeza. Então, e Ele te mostrou desde novinha. Que era para você ajudar as pessoas, né? Que era através ali da moda. Da moda mesmo. Então, assim, e depois disso você vai entendendo que a gente vai construindo essas crenças. Então, depois que eu fui estudar a consultoria de imagem e ver que isso é possível, você vender um serviço, você ganhar dinheiro com isso, vendendo o seu trabalho, o seu conhecimento. Então, foi desmistificando muitas coisas em mim e até hoje a gente vem vencendo os nossos desafios, as nossas crenças diariamente, né? Com certeza. E aí eu lembro que isso foi em 2011, quando eu fiz essa transição de carreira. E aí, por alguns anos, eu fiquei vendendo roupas. E aí, quando veio a maternidade, eu comprava em São Paulo, né? Multimarca, São Paulo, viajava bastante. Então, quando veio o meu primeiro filho, eu falei, não, essa logística de sair, ficar fora de casa, de viajar, já não está cabendo mais na minha rotina. E aí eu comecei a pedir para o Senhor, né, me revelar o que Ele queria que eu fizesse. Eu falei, Senhor, eu não vejo outro lugar a não ser tá falando de beleza, tá falando de moda, tá falando... E me dá uma satisfação tão grande ver essas mulheres, bem arrumadas e felizes. Para onde eu vou, que eu fiquei realmente perdida ali nessa transição da maternidade. E aí eu lembro que... Eu não sei se foi 2018, por aí, uma amiga minha que é da engenharia, nós somos amigas até hoje,
me fez um convite, Mirela, vamos participar de uma imersão no Rio de Janeiro, é sobre moda, empreendedorismo. E eu sei que estavam os feras dos players de hoje, que nem eram tão conhecidos, e eu fui. Né, arrumei uma viagem, né? Falei pro meu marido, a gente vai passar umas férias. Não, eu levei ele comigo. Ai, bacana. Falei, a gente vai ficar uma semana no Rio de Janeiro. E ele sem entender nada. E ele sem entender nada. E a gente foi tirar essa uma semaninha de descanso. E eu fiquei o final de semana imerso nessa imersão e comprei meu primeiro curso de consultoria de imagem. Já era algo que surgiu, então, a Mirela, consultora de moda. Bacana. E aí eu comecei a mergulhar nesse universo, entender que era... eu já tinha o aspecto do feeling, né, assim, do dom mesmo, que hoje a gente entende que isso é um dom. Mas aí, durante esse tempo de 2018 para 2025, a Mirela tem compilado ali a forma técnica de poder atender. Você se redescobriu, né? Exatamente. Mirela? Então, eu percebia que o atendimento, às vezes, que eu fazia, nessa venda de uma roupa para cliente, ela ficar satisfeita, muita coisa eu fazia no instinto, no feeling mesmo, que a gente vai tendo e no dom, da percepção de cada coisa. Eu não sabia te explicar por que eu sabia fazer aquilo, mas a gente fazia. E isso é tão engraçado, né? Igual você abordou muito aquela parte ali de realmente um dom de Deus. E eu acredito muito nisso. Que Deus vai nos direcionando a realmente o que a gente tem para entregar e para servir para as outras pessoas, né? Muitas das vezes a gente vai muito pelo financeiro, né? Igual quando foi o que aconteceu comigo quando mesmo, eu decidi fazer uma faculdade estética, eu ouvia muito igual você ouviu, tipo, isso não dá dinheiro, você vai mexer com cabelo, você vai mexer com pele, mas não era sobre o dinheiro, era sobre as pessoas, né? Sobre o que a gente tinha para entregar. Exatamente. E quando assim a gente se encontra no centro da vontade, direcionada com aquilo que Deus quer que a gente fala e seja, eu vejo que as coisas fluem de uma maneira muito natural. Então eu comecei a buscar de uma forma técnica para que eu pudesse ensinar também e as pessoas pudessem entender aquilo que eu fazia de uma forma muito natural, porque para mim aquilo era tão comum para mim que eu não achava que você não sabia, entendeu? Porque eu fazia de uma forma tão natural que para mim todo mundo, aquilo que você acha que todo mundo sabe aquilo que você faz, entendi. Que o óbvio é para ser dito, mas às vezes a gente não diz porque parece que todo mundo sabe daquilo e de fato não sabem. Então eu percebi o que as mulheres têm, né? E não tem ainda essa dificuldade de saber escolher o que deseja, mas mais que isso, de se conhecer. Então, hoje a Mirela veio estudar inteligência emocional e tantos cursos que eu tenho feito aí durante esse tempo, até pós-graduação, né, especializada aí nessa parte de autoconhecimento, porque eu acredito que essa beleza, ela é eterna, que a gente não tem uma beleza que nos define por conta de uma idade ou por conta de um tempo da nossa vida, ou a gente, é só bonito quando eu tenho 20 anos, quando eu tenho 30, não sou tão bonita assim, eu vou ser bonita quando eu tiver, tipo, magra e quando eu engordar um pouquinho eu já não sou tanto. Então, eu comecei a buscar isso, esse conhecimento para estar entendendo mais essas mulheres a partir de então e curando mesmo essas feridas, porque a gente vai carregando essas crenças, essas dores, né, através do nosso, né, das nossas dificuldades na vida. A gente vai aprendendo certas coisas que às vezes colocando coisas na nossa mala, na nossa bagagem, que às vezes eu vou ter que eliminar, porque certeza. Aquilo que não servia para 20 anos com 30, às vezes, não vai servir, com 40, com 50, mas não é que isso não seja útil, né? Aquilo que eu aprendi. E, às vezes, é algo tão pequeno pra gente, mas para uma pessoa faz total diferença, né, Mirela? E você falando dessa parte aí, vamos falar pro pessoal de casa como surgiu o projeto Bonita para Sempre? Que você falou que a beleza é eterna. Eu achei muito lindo isso. Então, eu acredito muito nisso, né? Primeiro porque a beleza, se Deus nos fez únicas, especiais, diferentes, eu falo que se fez diferente é para a gente transmitir a nossa beleza de uma forma diferente, porque senão a gente era tudo igual. E eu acredito muito nisso, né? Que a beleza, a gente precisa entender que existe momento para cada coisa, que existe... Não é que eu estou aqui querendo rotular em idade ou em corpo, longe disso, mas existe um momento. Então, existe a maternidade, que às vezes vem na nossa vida, e com isso a gente descobre outras partes de nós que
que não eram reveladas até então, né? Tem o casamento, tem uma transição de carreira, às vezes tem aí a maturidade. Então, a gente vai passando por isso, entendendo que certas coisas eu vou abandonar e tem outras coisas que eu quero aprender, né? A partir de então. Então, essa beleza, ela é eterna. Então, eu não tenho ali um protocolo específico. Tem que ter esse biotipo, ou esse tipo de roupa, ou essa única, cor, né? de cabelo, ou essa tendência, todo mundo tem que usar isso. Então, eu não acredito nisso. Então, eu penso que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se percebe, começa a entender sobre a nossa personalidade, essa nossa criança revela muito dessa nossa personalidade. E por conta, às vezes, das nossas dores, durante o tempo, ao longo dos anos, aquilo que a gente vai passando, principalmente de situações, às vezes, não tão boas da nossa vida, a gente vai construindo uma personalidade que está longe daquela menina, daquela criança. E aí eu falo que quanto mais longe da nossa criança, mais difícil eu vou conseguir fazer essas escolhas dentro da minha essência. Então, quando eu volto para essa criança e vejo o que fazia sentido para ela, o que deixava ela feliz, como que era o comportamento dessa pessoa, de repente eu era uma pessoa tão expansiva, mas que por conta de tantas coisas na minha vida que eu precisei dominar, aprender, tomar conta, e aí eu me transformei numa mulher sobrecarregada, mais durona, mais, sabe? Mas não era aquela criança, né? Então, assim, a gente vai percebendo que algumas coisas vão trazendo para a nossa imagem ruídos. Até porque hoje muitas pessoas ficam muito ligadas a padrões, né? Então, às vezes, quer se basear pelo que veio, uma influenciadora, às vezes. E eu acredito muito nisso também, que a beleza, igual você falou, é algo único, né? Então, a gente tem que olhar para si mesmo, olhar para dentro de nós mesmos, para entender o que a gente tem de melhor, né? Exatamente. E acontece muito, às vezes, a gente vê pessoas que eram de uma forma, depois mudou, mas igual você falou, por problemas, às vezes, né? Então, acaba colocando, digamos assim, uma ferradura, né? Então, ele acaba que se cobra muito, quer ser uma mulher durona, quer ser uma mulher, às vezes, assim, muito forte, e acaba esquecendo da sua própria essência, né, Mirella? E eu falo que essa questão da força, nós dentro, acredito que você é um pouco mais jovem que eu, mas nós fomos criadas para fora. Então, o que eu ouvia da minha mãe? Você tem que estudar, ser independente, não depender, né, do marido, né, porque era o contexto, às vezes, que a minha mãe estava inserida. É claro que a gente sabe que o pai e a mãe deu o melhor que eles, né, podiam dentro dali das condições de cada família, né? Eu sei isso, minha mãe sabe também, isso era involuntário. Às vezes ela fazia, né, falava não porque ela queria. Mas a gente foi criada para fora. Então, hoje eu vejo o movimento das mulheres voltando para dentro. Não só para dentro do sentido do lar, mas para dentro de si. Então, eu falo que quanto mais a gente traz esse conhecimento para dentro, de entender quais são os meus limites, o que eu tenho da minha personalidade que eu gostaria que a Thalia soubesse. Porque, às vezes, pelas essas dores de ir para fora, eu construí uma imagem de uma mulher forte, né, empoderada, né, que é isso que o mundo dita, mas eu sou uma pessoa sensível, às vezes eu sou uma pessoa delicada, às vezes eu sou uma pessoa mais calma. E essa imagem que eu projetei, pelo contexto da minha vida, foi uma imagem muito diferente daquilo que eu sou. Então, você não consegue perceber essa minha essência. E aí é onde que a gente trabalha dentro, né, da metodologia do Bonita para Sempre. A gente vai entender essa mulher. Então, o que ela... Eu sempre faço essa pergunta para elas. O que você tem de bom que você gostaria que as pessoas notassem, percebessem? Quais são as características que você acredita que você tem, que você gostaria que as pessoas percebessem? E aí, geralmente, elas pensam, né, um pouco para poder responder, mas, de repente, é uma mulher que era alegre, que é mais extrovertida e que não está tanto. De repente, essa mulher que é mais sensível, que está num contexto totalmente diferente ali com a sua imagem, ou o vice-versa, de repente uma mulher que se tornou tão vulnerável, mas que era uma mulher forte, hoje não consegue se posicionar. Então, a gente vai estudar isso, né? Qual é o contexto de vida dela e o que
que ela precisa modificar, porque depois disso a gente vem para a parte estética, né, para a parte da roupa, para a parte até da parte da estética mesmo do rosto, que é o que vocês cuidam muito bem ali na clínica. Então eu falo que até para entender um serviço que eu vou indicar dentro da estética, eu preciso entender essa dor dessa mulher. Porque, às vezes, eu posso estar ali baseado na tendência de querer fazer um queixo, de querer fazer uma projeção, de querer aumentar ali a mandíbula, um recorte ali do meu rosto, que, às vezes, nem cabe aquilo. Então, se tira não a essência, a naturalidade. Exatamente. Né, se não é um profissional que tem esse olhar voltado para a naturalidade, que eu sou essa pessoa não naturalista, mas eu acredito na beleza natural da mulher. Então, eu falo que a parte estética, a moda, ela vem para trazer um complemento, para melhorar o que a gente já tem de bonito, mas não para modificar. Então, tipo, eu tenho um nariz assim que eu quero transformar, eu tenho uma boca assim que eu quero preencher tanto que aquilo às vezes não cabe nem no contexto da face. Então, por isso que a gente precisa pesa, né? Acaba pesando. Exatamente, trabalhar com esse autoconhecimento primeiro. Eu falo que para elas, eu falei, eu sou aquela que vou fazer, eu não sei, não tem conhecimento técnico para aplicar um botox em alguém, mas eu vou te dar uma informação, pelo menos para você conversar com o seu profissional que vai fazer isso. Conversar, por exemplo, com o seu hairstylist lá quando você sentar na cadeira do cabeleireiro, te falar, não, essa cor eu sei, eu já entendi que não fica, não cabe a mim, então não adianta, eu vou ali poder barrar esse profissional, do mesmo jeito um maquiador que queira fazer um negócio, né, muito diferente daquilo que cabe, que valoriza a beleza da pessoa. Então, dentro desse projeto, a gente traz esse conhecimento, né, para a pessoa, para ela entender mais de si, até para ela saber se posicionar em cima daquilo que ela quer. Então, aí a gente consegue perceber que consultoria de imagem pessoal não quer dizer que seja somente sobre roupas, looks, né? Então, isso é muito interessante. Até porque o pessoal em casa, né, pessoal, tem muita dúvida. É uma dúvida minha também, que eu imaginava que seria só. Aí eu tenho que escolher uma paleta para seguir. Não. Meu tom é verde, azul e rosa. E só isso. Então, a gente consegue perceber que é muito mais além disso, né, Mirella? E assim, existem dois profissionais, que é o que geralmente as pessoas confundem. Existe o personal stylist. O que é stylist? É o estilo. Geralmente eu contrato, que eu também faço essa parte só do stylist. Para uma ocasião, para um evento, eu quero ali arrumar o look para aquele momento. Por exemplo, um cantor, um ator. Então, existem essas pessoas que estão organizando a parte da imagem da pessoa para aquela ocasião, para aquele momento. É um show, por exemplo, um cantor. Então, ele tem uma persona, ele tem uma personagem. Então, eu contrato um personagem stylist que faça a produção desses looks para esse momento aqui, esse evento. Então, isso é um profissional. A gente trabalha só nessa parte do look, né? Mas um consultor de imagem, ele vai além, ele precisa estudar essa personalidade. É claro que não é todo mundo que faz dentro desse padrão, né? De acordo com esses anos aí que eu te apresentei, a gente vai estudando várias coisas, né? E eu fui estudando inteligência emocional, fui estudando outras coisas, estudei onde os cabeleireiros estudam, fui entender de cor de cabelo. Você entende um pouco de tudo ali, né? Até para eu poder direcionar, né? Então, não é que eu vou colocar a mão na massa, não é esse meu objetivo, mas eu preciso entender como você pensa. Então, assim, dentro dos profissionais, por exemplo, hoje da estética, eu tenho as minhas parceiras, né? A doutora Dani, que já veio aqui na semana passada, é uma delas, que a gente troca essas figurinhas ali muito bem trocadas para a gente trabalhar junto em trazer para aquele paciente, né? Para aquele cliente, aquilo que realmente vai ser satisfatório, positivo, né? Que ele vai para casa e vai ficar satisfeito, feliz, dentro, né? de preservar tudo aquilo que é na beleza natural de cada pessoa, de cada mulher, de uma forma específica. Então, a gente estuda isso, para que eu tenha argumentos para poder conversar com esse profissional, né? Quero entender um pouquinho daquilo, como que ele pensa, entende? Maravilha, entendo. E me conta, Mirella, qual é a base
principal e inicial para a gente começar um projeto ali de consultoria pessoal? Você faz uma avaliação primeiramente para entender os traços das pessoas, como você havia comentado, e depois, quais são os próximos passos? Eu falo que esse processo, né? Não gosto nem de usar essa palavra, mas esse caminho, essa metodologia, a gente fica ali juntas por alguns meses. Então, não é algo que a gente vai fazer do dia para a noite. Isso é um personal stylist, eu construo uma máscara. Mas eu penso que a gente vai trilhar um caminho de autoconhecimento. Isso precisa ser, não longo, mas ele precisa ser, eu falo que mais, digamos assim, mais estudado. Eu falo que existem camadas. Pensa igual uma cebola. Eu tiro a primeira camada, eu trago aquela revelação para você, depois a gente vai estudar outra parte, depois outra parte. É o momento de se redescobrir. Se redescobrir, né? Então, dentro desse processo, que tem duração mais ou menos ali de 3 meses, a metade dele a gente vai ficar nesse momento de autoconhecimento. Então, hoje, o processo ele inicia pelo rosto. Então, esse estudo da personalidade, como eu estou falando aqui, ele vem através dos traços faciais. Então, gente, eu achei super interessante. Mirella estava até conversando comigo quando a gente estava vindo, né, exatamente. Mirella? Então, a gente consegue realmente identificar o perfil de uma pessoa através dos traços sociais. Dos traços. É claro que hoje a gente tem vários métodos, né? Tem o método do DISC, para quem é muito usado dentro, né, das empresas, de ferramentas. Mas como que eu vou desenvolver isso? A gente tem uma comunicação, e dentro do design, de quem estuda as linhas, formas, a gente tem uma comunicação através dessas linhas. Então, se eu tenho uma comunicação que é universal, uma leitura que todos nós fazemos quando nós observamos e olhamos as coisas, os objetos, isso também se revela nos traços, porque é através das linhas e formas, quando eu olho para o rosto. Então, a testa é uma linha, é um desenho, é uma forma, a sobrancelha, os olhos, o nariz, a boca, o formato do rosto, né? A dinâmica, como é distribuído isso no rosto, os tamanhos desse terço, né, facial, desses traços faciais. Então, a gente começa a estudar isso. Então, o que cada pedacinho da gente comunica através desses traços, e a gente faz uma junção, uma matemática ali de o que é primário, o que é secundário, e eu vou associar isso com o seu objetivo. Então, você já vai ter me respondido essa pergunta, quais são os seus objetivos dentro da sua imagem, e essa pergunta que eu gostaria de deixar para as pessoas começarem a pensar, quais são os seus objetivos que você deseja transmitir com a sua imagem. O que você deseja? O que você quer que as pessoas percebam, né, com a sua imagem? O que você quer revelar? Porque a partir dessa sua resposta e a partir desse estudo dessa sua essência, a gente vai juntando esse quebra-cabeça. Então, depois disso, da face, aí eu consigo te direcionar melhor para um corte de cabelo, né? Porque os nossos olhos, ou eu vou ressaltar ou eu vou amenizar. Tipo, eu tenho um nariz, que eu não gosto muito dentro do meu rosto. E, às vezes, eu vou, dentro desse corte de cabelo que eu vou escolher um modelo que está lá, ressaltando o nariz, que eu não gosto. Isso que eu ia até te perguntar. Dúvida de muita gente em casa, com certeza. Por exemplo, a gente vai fazer uma maquiagem. A maquiagem é universal para todo mundo? Não, não é universal. Para fazer contorno. A gente vê muito contorno aí na internet, né? Não, só não fazer contorno na testa, lateral e queixo e tá pronta. Não é. É universal? Não é, de forma alguma. Primeiro porque a gente, já falei, a gente é único. Então, eu tenho um desenho de face diferente e, além disso, eu tenho o seu objetivo. Então, você pode me dizer, não, mas eu gosto no meu rosto... eu gosto mais dos meus olhos. Não, a outra pessoa vai me responder a boca, a outra, é o meu nariz. Então, o nosso contorno ele deve se basear dentro daquilo que a gente gosta de deixar mais evidente. Muito individual. Então, é individual. Tem gente que, eu já não sei o que eu gosto, mas eu não gosto da minha testa.
Tipo, o resto Vamos eu não gosto, eu me sinto incomodada. E então, às vezes tá pegando algo ali, alguns tutoriais, que em vez de esconder, vai ressaltar ainda ressaltar, mais, né, porque se eu entro dentro dessa universalidade, eu tô colocando, né, todo mundo dentro da mesma caixa, não é isso, né? E aí eu deixo de ser personalizado. Então, a consultoria eu falo que real e mais duradoura, e esse é o meu objetivo como profissional, primeiro que é ensinar. Então, eu falo que quem passa por mim, geralmente essa pessoa não volta no sentido de que fiz isso aqui, parece que não deu tão certo. Ela caminha com as suas próprias pernas. Porque eu posso hoje estar querendo me posicionar de uma forma, de trazer uma identidade, talvez no meu campo profissional, de uma visão mais forte. Esse meu lado, né, mais forte, porque eu estou focada no meu profissional. Daqui 2 anos, talvez não é esse o meu objetivo. Mas quando eu fui lá e estudei a forma, estudei as linhas, as formas, e eu entendo o significado por trás disso, eu também vou saber escolher de uma forma diferente, porque o meu objetivo já não é mais o mesmo. Com certeza. Mas o significado eu já sei. Então, aquilo que serviu para mim há 2 anos atrás, nesse momento, né, eu vou ter que escolher o oposto daquilo, porque os meus desejos são diferentes. Então, eu falo que o meu objetivo é ensinar. Eu amo ensinar. Acho que se hoje, né, a gente vira professora mesmo, né? Com certeza. Então, a gente vai estudando isso. E depois do rosto é o corpo. Então, eu falo que o erro que acontece muito dentro também da consultoria, e a gente está aqui falando do meu método, não que os outros não sejam, né? Claro, eficaz, cada profissional tem a sua maneira de explicar, mas não é só sobre look, porque quando eu não entendo essas proporções e quando eu deixo de inserir a cabeça, por exemplo, que a maioria é uma consultoria hoje tradicional, e sei lá, acho que eu fiz uns 6 cursos de consultorias tradicionais, a gente não aprende a cabeça. A cabeça, ela fica fora do contexto, porque a gente aprende muito mais, foca no look do que no rosto. E aí, o que eu fui percebendo? É claro que a Mirella do passado não começou como antes, né? A gente vai aprendendo, evoluindo os nossos passos. E aí, eu percebi que essas pessoas voltavam. Mirella, tem alguma coisa ainda que está faltando aqui. Porque não tinha trabalhado como um todo, né, Mirella? Então, dentro da nossa comunicação, a gente está aqui conversando hoje. Eu não sei nem, se eu não tivesse te visto, não sei nem o que você está vestida. Não sei o que está no seu pé, não sei o que está, né, aí embaixo. Então, às vezes, a gente tem essa mania de focar só na roupa e esquecer a parte principal, que eu falo que é a cabeça, que faz parte do corpo. Com certeza. Então, assim, por isso que, para mim, a gente começa no rosto. Porque, às vezes, o ruído, ele tá no rosto. E acontece muito. Às vezes, a gente não entende muito bem, né? Igual eu sempre tive dúvidas sobre isso. Às vezes, a gente coloca uma roupa linda, elegante, bonita, mas a gente não sabe como se maquiar. Né? Então, às vezes, a gente faz uma maquiagem, muitas das vezes, exagerado, algo que não tem a ver com a nossa essência, né? Com o que a gente realmente quer transmitir. E quando tá tudo harmônico, faz total diferença. Quando você chega, a pessoa vai te olhar de uma forma total, né? E aí chega, por exemplo, a cor de cabelo. Então, eu falo que 90%, para não falar 100%, que eu acho que todo mundo que já pintou o cabelo, né, que já coloriu os cabelos, acho que já errou nessa vida. Com certeza. Eu já muito. Já me incluo dentro dessas mulheres. Eu acredito que todo mundo que já coloriu já teve uma vez que deu ruim. Então, ou mais de uma vez, ou deu ruim a vida toda, e agora que tá dando certo. Eu, sinceramente, agora que eu aprendi, eu já tive o cabelo loiro platinado. Você com pensa? Certeza. Não Ela fica legal. Não fica. Mas já tive platinado. Então, o que eu sentia muito? A minha imagem ficava realmente parecendo que eu estava mais envelhecida, pálida, né? Que eu sou muito clarinha. Então, assim, realmente a gente vai aprendendo com os erros, né? E aí, assim, como eu falei, não é padrão. Então, não é só uma cor. Então, quando a gente fala de coloração pessoal, por exemplo, muito mais vale eu entender esse seu objetivo, porque a cor, ela também faz parte de uma comunicação, e existe uma comunicação universal em cima de cada cor. Então, o azul escuro eu transmito mais seriedade, mais profissionalismo, é uma cor mais formal, né? Então, isso é unânime, todo mundo vê e enxerga daquela forma, sente. Eu falo que a cor, ela vem junto não só com um significado, mas com um sentimento.
Então, se a gente, por exemplo, todo mundo vai para uma praia e fica ali olhando para o mar, a sensação que todo mundo sente é a mesma, de tranquilidade, de calma, porque é uma cor que está ali naquele mar, é um barulho, é algo que nos remete a essa paz, essa tranquilidade, essa sensação. E você entrou em um assunto aí que eu acho extremamente importante nessa parte de consultoria pessoal. Como escolher, Mirela, a cor correta para cada tom de pele? Então, é isso que eu estou dizendo. Mais vale o significado dessa cor. É claro que existe um subtom de pele para cada pessoa, né? Peles frias, peles quentes, mais neutras, frias ou quentes. É importante a gente saber disso, principalmente para o contexto da maquiagem, porque tá aí um ponto que a gente erra muito, é não entender esse tom de base que eu uso, e aí a gente fica mascarada, às vezes com o tom errado da base, de tipo, parece que o corpo, o rosto não acopla no pescoço, né? E fica lá uma máscara mesmo. A marca, né? Já aconteceu muito comigo, gente, pelo amor de Deus. Não, o rosto acontece. Amarelo, daqui pra cá, rosa, gente, acontece, isso é um subtom. Então, existem produtos para peles frias e produtos para peles quentes. Então, eu falo que a coloração pessoal, dentro aqui do meu processo, a gente foca muito nessa parte da maquiagem e também do cabelo. Então, não é todo mundo que é inverno usa os cabelos escuros, todo mundo que é verão usa o cabelo loiro. Também não é isso. Eu associo isso ao tom dos olhos. Então, aquilo que a gente vai produzir, projetar para o seu cabelo, ele está na sua íris. Então, a gente estuda a íris dos olhos para a gente ver quais as cores são mais quentes, mais frias, quais os tons. Então, às vezes, uma pessoa de pele fria pode ter um olho tão quente. E aí, por que eu fui estudar isso? Porque eu falei, gente, cabeleireiro, não entendi. Não é todo mundo que fez uma coloração pessoal. Como que eles acertam no cabelo e como tem uns que erram? Então, existe um estudo, né, dentro dessa colorimetria que a gente puxa esses traços dos olhos. Então, tem como eu saber, tipo, por que você está acertando agora? Hoje, a parte de baixo aqui do seu cabelo, as pontas do seu cabelo, está muito próximo da cor dos seus olhos. Né? Mas daria para você ter, por exemplo, um cabelo um pouquinho mais claro do que você tem, se você quisesse, entendeu? Porque e quais são esses tons? Então, eu falo que dentro da coloração, a gente vai estudar isso primeiro. E esse objetivo dessa pessoa, eu tenho um objetivo de transmitir uma imagem mais delicada, vamos assim dizer. Então, eu vou escolher cores que tenha essa mensagem. Porque eu posso ir pela paleta da pessoa ou não. E aí tá aí o cabelo e a maquiagem para trazer esse equilíbrio. Porque se a gente vai precisar de transmitir uma mensagem, um caminho, pode ser que essa paleta seja a favor ou não. E aí, se eu for só pela paleta da pessoa, fora do objetivo dela, nunca ela vai alcançar. Do tipo, eu estou querendo uma imagem mais suavizada, mais tranquila, mais doce. Vamos imaginar essa mulher. E ela está lá usando só cores escuras, mais fortes, vibrantes. Isso não combina com esse objetivo dela. Então, eu vou ter que sair fora da paleta dela. Mas aonde vem o equilíbrio? Na maquiagem e no cabelo. Então, eu falo que isso a gente tem que estar certa. E os tons neutros? É um assunto polêmico. Gente, você sabe que eu gosto de polêmica, né? Os tons neutros, dá certo para todo mundo? Porque tem muita gente que fala, eu vou usar só bege, eu vou usar só preto. Eu era muito do preto. Eu falo assim, gente, eu não sei que cor de roupa eu vou colocar, eu vou vestir preto, que eu vou acertar. Não, gente... Preto a gente nem considera uma cor. A gente chama de cores que são acromáticas, não tem cromia. Então, dentro do estudo das cores, e eu falo isso quando a gente vai estudar as cores dentro do processo, é que quando a gente vai falar de colorido, e até aqui uma dica, uma sugestão para vocês que vão, quando for blogueirar, né, falar lá no Instagram, estou aqui com o meu look, quando cores neutras, a gente não fala monocromático, a gente fala acromático, porque não tem cor, é sem acromia.
Então, o monocromático, ele vem da cor, de uma cor só, de mono, de ser um, mas é de ser cor. Então, as cores, elas vieram a partir das cores, quando a gente estuda isso lá no 5º ano, 4º, sei lá, quando a gente estuda isso, das cores primárias, por exemplo. Então, é o vermelho, é o amarelo, é o azul, e que eu vou misturar essas cores primárias, vão ter as secundárias, enfim, aquela coisa que todo mundo já estudou. O estudo das cores começam aí, a produção dessas cores. Então, dentro das cores, por exemplo, mais quentes, eu vou ter pigmentos mais amarelos. Então, aí eu misturei um azul com rosa e amarelo e me trouxe ali uma cor. Então, tem muita produção de amarelo dentro dessa cor. Para ela ser mais fria, tem que ter pigmento azul. Então, aí eu vou começando a fazer essa diferenciação da cor entre quente e fria. E esses tons neutros, a gente vai escolher para cada pessoa de acordo com esse subtom também de pele. O branco, por exemplo, existem brancos quentes e brancos frios. Então, os brancos quentes, por exemplo, de pessoa de subtom quente, o off-white seria o branco dela. Para a pessoa que tem um subtom frio, o branco mais azuladinho, seria o subtom dela. Para o preto, por exemplo, preto não está na cartela de todo mundo. É a única cor que não está presente na cartela de todo mundo. E todo mundo usa, né? E todo mundo usa. Vai sair, eu vou colocar um look elegante, vou colocar um preto. E, de fato, o preto é uma cor elegante. Ah, Mirella, então se não está na minha cartela, não tem que usar. Não. Não é isso, você vai usar. Mas é importante você estar com o acessório dentro da sua cor que te valoriza, né? Da cor do acessório que te valoriza, o dourado, o prateado, o rosé, o bronze, né, mais escuro, o ródio negro. Então, existem essas cores também de acessórios. Ah, o cabelo é importante estar dentro de uma cor que te valoriza. A maquiagem é importante estar dentro de uma cor que te valoriza. O batom, o blush. Para quando eu usar essa cor, eu saber quais são os recursos que eu vou utilizar para que aquele efeito da cor não fique pesado, não fique apagado. Exatamente. Então, eu falo que é importante a gente saber, porque aí eu vou saber corrigir. Então, eu preciso usar preto nesse evento, nesse momento eu quero usar. Mas eu sei que preto é uma cor que vai me deixar pesada, por exemplo. Então, eu vou ter esse recurso, eu vou usar esse artifício, vou usar aquele outro, vou fazer meu cabelo desse jeito. Então, é importante a gente saber. Até porque senão a gente erra em tudo. Aí erra na maquiagem, aí o negócio dá ruim. Aí dá super ruim. E o branco foi eleito a cor do ano, né? Exatamente. A gente vê que tem vários tons de branco, igual você comentou. Muita gente não sabe. Eu só sabia do branco e do off-white. E eu vi que esse ano teve uma busca muito grande pelo que a gente fala ali de amarelo manteiga também. Que ele puxa um pouquinho pro tom quente, né? É isso, né? O amarelo manteiga dá certo com todo mundo? Não. E como identificar qual é o branco correto para a gente utilizar, Mirella? É isso que eu falei. Do branco, por exemplo, existem subtons quentes e frios. Para as quentes, mais amareladinho. Tudo que é quente, a gente leva isso para mais amarelado. E tudo que é frio, para o mais azulado. Então, do branco, existe um branco mais amarelo e um branco mais branco, né? Então, para as pessoas que têm a pele quente, eu vou mais para o off. Para as pessoas que têm a pele mais fria, eu vou para o branco mais natural e mais azulado. E do mesmo jeito é todas as cores. Então, eu vejo as pessoas falando assim, eu fiz a minha paleta de cores, tem verde. Gente, tem verde na paleta de todo mundo. O que vai mudar é o subtom. Ou se é um verde mais escuro, ou mais claro, ou mais intenso esse verde, ou mais apagadinho, se é mais claro ou mais escuro, se é quente, se é frio. Isso que vai mudar. Então, o preto é a única cor que vai estar ou não presente, mas... E vermelho também não é uma cor que está em todas as paletas, mas o resto das cores, as demais cores, está em todas. O que vai mudar são essas dimensões. Dentro da coloração, a gente chama isso de dimensão de cor. Eu mesmo, há um tempo atrás, eu falava, gente, se tem uma cor que eu não uso é amarelo, de jeito nenhum. Todo mundo tem seu amarelo. E aí, o que aconteceu? Até eu te perguntei do amarelo manteiga. Eu comprei um macacão, assim, falei, achei bonito o modelo, só tinha amarelo manteiga. Eu falei, então vai esse mesmo, né? E a você pessoa gostou? fazendo tudo errado. É o que a gente fala de acumular roupa. Às vezes compra porque achou bonito e nem fica muito ligado nessa parte de cor, né? E aí eu comprei o amarelo manteiga, usei. Falei, gente, combinou, deu certo. E eu falando, nunca uso amarelo. E assim, o tal do amarelo não é uma cor que é você
e a grande maioria das pessoas não sabe achar. Às vezes eu escuto, porque eu sou moreno, não fico bem de amarelo, sou loiro, não fico bem de amarelo. Então, a gente tem crenças aí para todos os gostos. Com certeza. Mas dentro das cores, por exemplo, das dimensões das cores, e o que a gente trabalha dentro da coloração? A gente trabalha com 3 pontos. A temperatura, que eu já falei, tons quentes e frios. A intensidade da cor, que é avaliado. O que é a intensidade? Se essa cor tem mais pigmento, a gente chama isso de brilhante. Vamos imaginar aí um laranja bem destacado. Ou se é uma cor suave, se é aquela cor que parece que apagou, tipo, parece que eu passei uma borracha ali naquele amarelo e ele ficou mais um coralzinho apagado. Então, a gente passa os tecidos, né? É um teste que a gente vai colocando ali os tecidos e a gente vai avaliando a pele, a mudança que causa na pele da pessoa. E o terceiro é a profundidade. E o que é a profundidade? Claro e escuro. Então, eu vou passar o tecido e vou perceber se essa pessoa fica mais bonita, mais realçada com os tons mais claros ou com os tons mais escuros. E, a partir daí, eu levo isso para uma estação do ano. Então, esse teste ele começou a ser desenvolvido lá na Europa, onde começaram a se analisar as pessoas. Na Europa, as estações do ano são muito definidas, né? Aqui no Brasil, a gente não contempla, né, essa realidade. Então, é como se eu fosse, por exemplo, pintar um quadro outonal e eu vou incluir ali dentro dessa pintura uma pessoa que tem características parecidas com aquela paisagem de outono. Então, o cabelo dela é parecido com as cores que está no outono, as sobrancelhas, o tom de pele, os olhos. Então, quando eu pinto isso e coloco essa pessoa vestida e com essa beleza que duplica aquilo que já está presente naquela estação, isso traz harmonia, porque a harmonia vem pela duplicação daquilo que a gente já tem. Então, se eu duplico aquilo que eu já tenho, eu trago harmonia. Então, realmente, uma cor errada, ela pode trazer aspecto de envelhecimento? Pode, claro, com certeza. E assim a gente vai levando isso para todas as estações. Então, geralmente, por exemplo, as pessoas do verão, por exemplo, são pessoas mais claras, com subtom de pele mais rosadinho. Ela vai ter assim o cabelo ou loiro ou um loiro escuro tipo seu. Então, os olhos podem ser clarinhos, mas também pode ser um olho castanho. Mas jamais essa pessoa vai ter uma beleza muito escura, do tipo uma sobrancelha muito preta, um cabelo muito escuro, porque isso não é característico para pessoas do inverno, porque a profundidade dessa pessoa é clara e não escura. Então, eu vou ter na beleza dela tons mais claros e não mais escuros. Então, tudo isso é medido através de testes, entendeu? Gente, do mesmo jeito do inverno. Eu tô absorvendo as dicas aqui, ó. Eu tô achando que eu sou inverno. Será? Será? Do mesmo jeito, a gente vai para as pessoas, por exemplo, do inverno, que têm características mais escuras na beleza. Tipo, os olhos são mais escuros, o cabelo é mais escuro, a sobrancelha é mais escura. Entende? Então, a gente vai avaliando isso e trazendo tudo isso alinhado aos objetivos dessa pessoa, como eu falei no início. Então, eu quero que essa imagem fique da forma como essa pessoa deseja, né? Que as pessoas percebam aquilo que ela deseja ser percebida daquela forma, mas aí eu vou usando desse artifício dos significados da morfologia, né? Dos estudos das linhas, dos traços, das cores, para que essa mensagem ela seja percebida do jeito que essa pessoa deseja, do jeito que essa pessoa quer. Muito interessante. E, por exemplo, o pessoal de casa ali, eles devem estar curiosos. Como que a gente faz para identificar o subtom de pele? A gente falou muito sobre subtom aí, né, mais frio, mais quente, mas tem alguma forma da gente poder identificar qual é o nosso subtom de pele? Existe o teste, né, que você pode fazer dentro da coloração, mas uma forma simples, assim, é só para você fazer isso, às vezes, dentro de casa. Pegue lá uma camiseta, uma blusa lá bem laranja, ou bem um vermelho, bem sangue, assim, bem aberto, e uma blusa rosa. Tira uma foto. Você vai ver que nenhum dos dois você vai ficar melhor, porque o laranja é uma cor extremamente quente
E o rosa, tipo o pink, por exemplo, é uma cor extremamente fria. Então, dessa selfie que você for fazer ali, você vai perceber já que se há uma pele, às vezes na pele eu vou já ressaltar, tipo, quem tem melasma, por exemplo, uma manchinha, ou às vezes o rosto vai ficar escuro, no outro o rosto vai ficar mais claro. Então, ali você já vai começar a identificar mais ou menos. Não é que isso pode ser fidedigno, até porque a gente faz isso dentro das luzes específicas, precisa ter um padrão, precisa, né? Mas tem um processo, né? Um protocolo, mas já dá para você ter uma noção, vamos assim dizer, porque se você é essa pessoa que é cru de tudo, assim, eu quero um rumo aqui, então faz essa selfie, tira essa foto, que aí você já vai, dentro disso, já vai saber para onde você vai, se é para o quente ou se é para o frio. Entendi. Maravilha. Gente, vocês estão gostando das dicas? Eu tô adorando, eu tô aqui absorvendo tudo. Mirela, Que maravilha. bom. Quando a gente fala também dessa parte ali de consultoria pessoal, a gente falou muito sobre a parte das cores, mas tem algo que eu, assim, pelo que eu tenho pesquisado, faz total diferença no nosso look, que são os acessórios. Então, assim, o acessório, igual você comentou, às vezes a gente coloca uma roupa preta, tá ali no básico, mas o que vai fazer realmente a diferença vão ser os acessórios, né? Tem diferença também para tom de pele, tipo prata e dourado, prata e ouro? Com certeza. Eu já falei que a temperatura do quente é mais pro amarelo e do frio é mais azulado. Então, a gente tem o prato dourado. Dourado é quente e o prateado é frio. Existem os tons intermediários, que é o rosé, que às vezes a pessoa tem uma pele mais neutra, fria, por exemplo, que às vezes o dourado vai ficar muito pesado ali para ela, mas ela pode ir para um rosé. Mas isso eu não gosto assim de colocar também dentro de uma caixa, até porque a gente cresceu usando dourado. Já é muito mais cultural e é uma cor que a gente usa mais. Então, o objetivo dessa pessoa é que vai ser mais importante. A gente vai usar também a maquiagem, os recursos da maquiagem para poder equilibrar. Por exemplo, eu tenho um subtom de pele neutro, quente, eu não fico tão bem de prata. Mas, de acordo com a minha mensagem, o que eu gosto da sofisticação, eu gosto de transmitir isso, é uma cor que eu uso. Então, sempre que eu uso o prateado, eu sei que aquilo não combina tanto com a minha pele, que destoa da minha pele, mas eu uso mais make, eu uso, às vezes, um blush um pouco mais forte. Compensar. Eu uso um batom, às vezes, um pouco mais escurinho ali dentro da minha cartela. Então, para compensar o efeito daquele prateado dentro daquilo que eu estou buscando. Mas é nítido quando eu coloco, às vezes, um dourado que tem muito mais harmonia, entende? Mas não é que a gente, não tem que usar nunca. Mas eu preciso ter esse conhecimento para eu saber o que eu vou fazer de alternativa, entende? Entendi. E, por exemplo, uma pessoa que ela é mais básica, vai usar um look básico. Tem algum tipo de acessório que possa colocar, que não vai tirar esse básico que ela gosta, mas vai dar uma realçada ali na beleza, uma realçada no look? Eu falo que os acessórios, não só os brincos e colares, chokers, pulseiras e anéis, mas o próprio cinto, o lenço e tantos acessórios de cabelo que a gente tem, tudo isso faz parte de acabamento. Então, eu posso ser uma pessoa básica, eu posso ser uma pessoa neutra, mas se eu não usar nada para que eu eleve esse look, a sensação é que a gente está básico demais. Do tipo, nossa, tá sem graça, não é? Só vestir essa roupa e tô... Tá sem graça. E aí, assim, eu falo que às vezes a essência da pessoa é aquilo que é básico, ela gosta de usar tons neutros e tá tudo certo, ela não precisa de ter um guarda-roupa colorido, se aquilo não faz sentido para ela. Mas eu preciso entender dentro desse universo dos acessórios o que eu gosto de usar, ou o que eu posso usar, ou o que eu vou me permitir usar, porque às vezes, muitas vezes a gente acaba não escolhendo, porque a gente não aprendeu, porque a gente acha que não dá certo, ou porque a gente às vezes tem preguiça. Então a gente precisa desmistificar isso, entender que se eu não fizer o mínimo, eu também não mudo a imagem. Então, eu posso transmitir uma imagem de uma mulher minimalista, mais básica, mas não sem graça. Porque quem quer ser sem graça? Ninguém. Com certeza. E, Mirela, então, qual que é assim o acessório base de todo look? Para falar assim, olha, tô básica, mas tô sofisticada. Tem algo assim, se eu fosse para escolher no meu guarda-roupa, o que eu teria que escolher? Primeiro, eu queria deixar bem
explicadinho aqui a questão do sofisticação e refinamento, que eu acredito que muitas pessoas erram nesse ponto. Com certeza. Que acho que é tudo a mesma coisa, o mesmo significado da palavra. Então, quando a gente vai para essa imagem sofisticada, vamos imaginar essa imagem, essa mulher sofisticada, e o que é importante ela ter de acessórios. Uma pessoa, uma mulher sofisticada é aquela mulher que é mais minimalista, mas ela gosta de trazer esse ponto dos acessórios, por exemplo, mais marcante e mais que transmita um pouco mais de poder, no sentido. Então, ela vai escolher algo que seja, às vezes, no acessório mais pontual, mais forte, que tenha presença. Então, tudo aquilo que uma sofisticação transmite é algo que é mais contemporâneo, é algo que é mais sofisticado no sentido, eu trago um impacto ali para a imagem dela. Por exemplo, hoje, eu tenho esse perfil dessa pessoa que gosta da sofisticação, então tudo que eu escolho para mim tem um pouco de peso. Eu não exagero, mas, por exemplo, hoje eu trouxe aqui um brinco com um ponto de sofisticação, vamos assim dizer. Já o refinamento, então, para essa pessoa, por exemplo, da mulher sofisticada, é importante ela ter, às vezes, uma choker ali mais expressiva, não muito fininha, mas de mediano a grosso. Aí vai depender também da morfologia, do tamanho dessa mulher, enfim. Mas vamos imaginar que tudo aquilo que ela vai escolher de acessórios tem que marcar presença. Porque se eu escolho aquilo que é muito delicado, eu levo essa mensagem para o refinamento. Então, a palavra refinamento vem de fino. Então, essa mulher, as duas são elegantes, mas a forma de transmitir a elegância é diferente. Por exemplo, a mulher sofisticada, ela transmite muito mais essa presença mais marcante, e a mulher refinada é essa mulher que é mais delicada, vamos assim dizer. Então, essas peças, eu acredito que você esteja dentro do refinamento, que tudo aquilo que você vai escolher é algo que é mais delicado. Então, eu vou querer uma corrente mais fina, um pingente mais delicado, um brinco delicado, um anel delicado, porque faz parte da comunicação imagética dessa mulher, entende? Bacana. Então, tudo isso tem diferença. Então, eu vou precisar fazer esse estudo da personalidade da pessoa para entender o que ela busca, o que ela gosta, o que ela quer, para a gente, na hora de escolher tudo isso está alinhado à essência. Então, não é todo mundo que tem que ter uma choker, não é todo mundo que tem que ter uma riviera, não é todo mundo que tem que ter um brinco grande, argola ou uma pérola. É atemporal a pérola? Claro que é atemporal, mas às vezes não vai fazer sentido para essa mulher sofisticada, por exemplo. Não faz de jeito nenhum. Pessoal, vocês conseguem compreender a importância de uma avaliação profissional, né, Mirella? Que realmente faz toda a diferença, né? E não é sobre somente um look, mas é sobre essência. Exatamente. Sobre a gente trazer realmente o que a gente é, né? E a gente realçar a nossa beleza. É por isso que a gente trabalha muito isso lá na nossa clínica. A Mirella já esteve lá, né, Mirella? Com certeza. Pôde presenciar que a gente preza muito pela naturalidade, por manter realmente, trabalhar em pontos estratégicos para manter essa naturalidade de uma forma assim, que realmente transmita o que a cliente quer passar, né? Por onde ela for. E eu gostaria já de te agradecer, Mirella. Muito obrigada, tá, pela sua participação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dica assim, vocês não vão ter todo dia, não, viu? Então, ó, já compartilha com a colega aí, porque faz toda a diferença, né, Mirella? Com certeza. E eu queria te agradecer novamente por você ter tirado um tempinho para vir aqui falar conosco, tá? Essas dicas são realmente muito valiosas. E, pessoal, você que está em casa, que quer ter uma consultoria com a Mirella, a gente vai deixar o Instagram dela aqui para vocês. É só entrar em contato, né, Mirella? Ela tem um projeto muito bonito, não somente da parte ali de cuidar, né, da parte estética, da parte externa, mas da parte interna também, que faz total diferença, né? Com certeza. Eu falo que quanto mais a gente se conhece por dentro, mais a gente consegue exalar o bom perfume por fora. Mas a gente consegue refletir nesses nossos espelhos aquilo que a gente realmente deseja, aquilo que a gente realmente é. Isso faz a gente ser verdadeiro, isso faz a gente ser autêntico, né? Então, eu falo que a gente se torna essa mulher posicionada dentro daquilo que a gente realmente quer, e isso começa a ser forte dentro de nós quando a gente entende esses nossos valores. Então, às vezes, uma coisa que você está aí, cresceu com isso, sendo criticada. Exemplo, por exemplo, as mulheres que são mais baixinhas, ao longo da minha vida, eu sou uma pessoa baixa, de 1,60 m, por exemplo.
E até um determinado momento da minha vida, aquilo para mim foi ruim, que eu cresci, né, todo mundo virando chacota, que era baixinha, a gente acha que a gente precisa ser refém de um salto, por exemplo, para eu me encaixar ali dentro de uma estatura, e a gente vai percebendo que existem muitos artifícios que às vezes pode alongar o nosso corpo, que não vai deixar a gente achatada, e que faz parte dessas escolhas, porque tudo está relacionado a esses tamanhos. Então, existe um tamanho correto ali para uma calça, para uma saia, para uma bermuda, que às vezes vai deixar isso de uma forma mais equilibrada e sem esses preconceitos. Então, às vezes, pela falta do conhecimento, a gente sofre, né? A gente carrega aí anos e anos, às vezes, sofrendo por alguma coisa que é tão simples de ser resolvido. O básico, né? E, pessoal, espero realmente que vocês tenham gostado. Então, não deixe de compartilhar com a sua colega essa super dica, né, Mirella? E, olha, eu espero que você tenha gostado de participar. Okay, isso passou tão rápido. Né? Passou rápido, a gente nem percebeu, é verdade. E te agradecer novamente. Obrigada eu pelo convite. Espero realmente que Deus possa te abençoar cada vez mais. Que você continue aí nessa jornada, continue transformando a vida de tantas mulheres. Obrigada, eu que agradeço. Esse é o propósito, né, que a gente tem em comum, a Bless e você, que é realmente levar alegria, bem-estar, autoestima a cada cliente que a gente toca. Isso eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui, né, sentado, batendo esse papo tão gostoso com você. E eu acredito mesmo, né, que eu falo que Deus une os propósitos, né, na vida, não une pessoas e sim os propósitos. E acredito, tenho certeza que o nosso propósito está aí. E se uniu nisso, né, de transformar essas mulheres, essas pessoas através da essência única, né, que o Criador já depositou em cada uma de nós. Com certeza. Gratidão, viu, Mirella, por Muito você obrigada. ter vindo aqui comigo. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Semana que vem teremos outro convidado muito especial aqui para vocês. Então, vou ficar aguardando vocês todas as quintas, tá bom? Vou deixar logo a seguir aqui embaixo para vocês o Instagram da Mirella, para que vocês possam entrar lá, pegar mais dicas, porque ela tem muito conhecimento para compartilhar com vocês. Então é isso, eu fico aguardando vocês na próxima quinta. Então, até logo!